Sejam bem-vindos ao 8º dia de Caminhando com Paulo. Hoje continuamos a carta aos Romanos, lemos capítulo 4, versículo 1. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que dizem as Escrituras Sagradas? Elas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é um pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: Feliz aqueles cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Hoje Paulo fala sobre uma coisa muito importante. Às vezes nós vemos Deus como um Deus de performance, né? A gente tende a olhar, às vezes, para Deus pela visão que a gente tem do mundo. E no mundo, muitas vezes, o sucesso, né? A gente se sente validado, a gente se sente amado, bem visto quando a gente entrega coisas, né? Quando a gente faz coisas, faz bem e faz muito. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente entrega, melhor nós somos, mais bem vistos nós somos, mais sucesso nós temos. Mas Deus não é um Deus de performance. Deus não nos pede nada. Deus nos ama, nos aceita pela nossa fé, não pelo que fazemos. Não pelo que fazemos, mas por crermos nele. Isso quer dizer que a gente não tem que fazer nada? Não é isso. Mas a gente não pode basear o nosso amor, né, o amor que Deus tem por nós, a aceitação que Deus tem por nós, naquilo que nós fazemos. E primeiro, porque não é, e segundo, para que a gente também não caia na tentação do orgulho, né? Paulo até disse, ele teria motivos para se orgulhar. Então, se Deus fosse um Deus de performance, nós teríamos esse pecado, né? Com certeza, porque nós diríamos: Deus me ama mais porque eu faço tais coisas. E aí vem o orgulho. E é o que a gente viu nos fariseus, né? Eles se sentiam maiores perante a Deus pelo que eles faziam, pelo que eles eram, pelo nome que eles tinham. Então, Paulo fala primeiro dessa visão, né? Deus não é um Deus de performance, mas Deus é um Deus de amor, que aceita, que perdoa os pecados, né? Quando a gente quer, né? Quando a gente se arrepende verdadeiramente e busca esse perdão de coração aberto, né?
de boas intenções, não voltarei a pecar. E Deus perdoa. E depois Abraão fala, continua, né, batendo nessa tecla da circuncisão. Então, circuncisão. Então, assim, a gente está fazendo a leitura e tudo que a gente lê, né, é isso, circuncisão, circuncidado, não é circuncidado, é circuncidado, não é circuncidado. Então, assim, a gente vê que Paulo, ele escreve a sua carta. É uma carta concisa, ele tem muita coisa importante para falar. E olha o tempo que ele gasta nesse assunto, né? O quanto ele precisa se estender sobre esse assunto. Então, a gente vê que era uma questão muito complicada na época. De fato, as pessoas tinham um problema muito grande com isso. Um legalismo muito grande, né? Então, só era salvo quem era circuncidado. Quem não é circuncidado não faz parte do meu grupo. É o que a gente falava ontem, do legalismo. Os grupinhos, né? Então, aqui nós somos judeus, eles são não judeus. Aqui nós somos circuncidados, eles não são circuncidados. Somos grupos diferentes, somos pessoas diferentes. Não somos nem irmãos, né? Porque você não é judeu, você não faz parte do meu grupinho, ao qual eu fui aceito. Então, as pessoas eram muito legalistas em relação a isso. E nós continuamos sendo hoje. Nós temos diferentes legalismos. Eu sou de tal religião, você é de tal religião. Tal religião não é salva. Quem disse isso? Quem é você para dizer isso? Tudo bem, você tem as suas crenças. De fato, talvez a tua religião esteja mais certa, mas quem é você para dizer isso? Quando é que Deus te deu esse julgamento? Leia a palavra de Deus. Cuide da sua salvação. Deixe a salvação do outro com Deus. Né? Então, somos legalistas. Esse é só um exemplo, mas tem inúmeros legalismos na nossa vida. Então, leiamos essas palavras de Paulo pensando no legalismo que nós temos hoje. Paulo se preocupou muito em quebrar esse conceito. Né? A gente vê ele falando e repetindo, porque ele queria de fato que as pessoas entendessem. Parem. Não interessa se você é circuncidado ou não. Interessa aqui, ó. Deus aceita aquele que tem fé, aquele que crê. Crê em Jesus. Viva a sua verdade. Né? Então, e aí depois ele continua, né? Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Né? Então, Abraão é o nosso pai espiritual. Então, que nesse dia o Espírito Santo possa te tocar com essas palavras, que ele revele para você qualquer legalismo que talvez você não esteja percebendo, não esteja claro aos seus olhos, né? Que nós possamos ser iluminados pelo Espírito Santo, né? Que ele cure toda a cegueira, que ele abra os nossos olhos e cure os nossos corações. Para que primeiro a gente possa perceber, depois a gente possa mudar, né? Mudar pela graça do Espírito Santo de Deus. Então, que Deus te abençoe nesse dia, você e sua família. Obrigada por ter estado até aqui. E nos encontramos novamente amanhã, caminhando com Paulo.